Estamos aqui com o Dr. Daniel Beltrán para falar de um tema que é muito interessante para aqueles que estão atuando com LGPD e para aqueles que são da área de compliance, porque o DPO ele tem uma relação direta com o setor de compliance, que o nosso ilustríssimo convidado vai poder nos detalhar depois a parte das suas experiências profissionais, que são excelentes, né? E então acho que vai ser um assunto muito produtivo, acho que vai ser uma hora muito gostosa, vai passar rápido, ele tem muito conhecimento, ele é muito didático, muito prático, então eu acho que para a advocacia que estuda esse tema e, e muitos já atuam com a implementação de programas de cumprimento à LGPD, e para aqueles que atuam em compliance propriamente dito, todos vão se beneficiar muito dessa experiência do Daniel, tá? O Daniel, hoje ele é DPO da Eletrobras, ele tem, olha que curioso, né? Ele tem formação em arquivologia, depois eu gostaria que você falasse para mim um pouquinho dessa sua experiência, porque eu nem, particularmente, eu nem conhecia, tá, essa faculdade, eu conhecia biblioteconomia, que também explora, né, essa questão de arquivos, mas eu acho ótimo isso, porque principalmente para controle e gestão de riscos, isso deve ser fantástico, né, essa experiência de formação. Ele é graduado em gestão pública, tem MBA em gestão de riscos e compliance, cursa pós-graduação em defesa cibernética. E hoje é DPO, Data Protection Officer da Eletrobras. Daniel, muito obrigada pela sua presença novamente. E nosso objetivo hoje, então, como eu disse, é você compartilhar um pouco como foi sua jornada em relação à implementação, como está hoje, quais são os desafios para o futuro, quais são as suas maiores interligações com as demais áreas da empresa, e, enfim, vou te passar a palavra, já te agradecendo novamente aí a sua disponibilidade. E se você, caso vocês tenham dúvida ou alguma pergunta ou alguma intervenção, passa aqui para mim no chat. Eu gosto de, se houver pertinência e for um momento apropriado, até para o doutor Daniel não ficar tão cansado de expor, introduzir as perguntas no decorrer da explanação, ou se a narrativa dele estiver fluindo, a gente guarda um pouco para o final ou para o momento entre um assunto e outro, de modo que a sua pergunta faça sentido naquele momento, tá bom? Daniel, com a palavra. Obrigado, Daniela. Obrigado pelas deferências. Queria dizer que é muito, muito bacana poder participar dessa conversa. Agradecer a Diana, que foi uma interlocutora aí que promoveu esse encontro com a gente. Dizer que, por favor, não chame de doutor. Eu fico constrangido com isso. Não há necessidade. Estamos aqui de maneira bastante informal, com uma conversa horizontal, completamente horizontal. E como a Daniela comentou, né, não vejo problema nenhum em a gente bater um papo e colocando as questões conforme a conversa fluir, né? Só fazer uma apresentação, um comentário rápido, né, um pano de fundo. Na Eletrobras, nós temos uma área de segurança da informação que ela atua dentro da diretoria de conformidade, ou seja, ela atua dentro do ambiente de compliance. E o que faz essa área, né? Ela, diferentemente de uma área que normalmente é uma área de TI, que cuida de monitorar cyberataques, proteções, segurança da informação, ela tem uma visão
que, dentro de um modelo que é compartilhado pelo Instituto dos Auditores Internos, do conceito das 3 linhas de defesa. Então, nós atuamos como uma segunda linha de defesa, junto com uma área, por exemplo, de controles internos, junto com uma área de integridade, junto com uma área de gestão de riscos, por exemplo. E o nosso principal objetivo é o gerenciamento de riscos de segurança da informação. E dentro desse gerenciamento, nós podemos demandar, por exemplo, ações para a área de TI executar ou para a área de segurança patrimonial executar. A gente tem uma visão de segurança da informação um pouco mais ampla do que só TI. E aí, dentro desse contexto, foi que em 2018, quando foi promulgada a LGPD, a 13.709, nós provocamos nossa diretoria com o objetivo de que a gente precisava estudar um pouco essa lei para entender melhor quais seriam os impactos dessa legislação para a Eletrobras. Nós tínhamos, na época, assim que surgiu a lei, uma dúvida, que era se aplicava ou não a Eletrobras. Eu vou explicar o porquê. A Eletrobras, ela não tem clientes pessoa física, ela não tem consumidores pessoa física direto. Nós nos relacionamos com outras empresas, né? O nosso negócio é de geração e transmissão de energia. Nós não estamos mais no ramo da distribuição de energia, que é quem lida diretamente com clientes, consumidores. Então, como muito se falava em LGPD, sempre pelo foco do consumo, de base de clientes, de marketing, etc., havia essa dúvida, mas essa dúvida foi rapidamente esclarecida e, obviamente, a Eletrobras está sujeita e precisa se adequar e tomou as devidas providências para isso. Então, nós fizemos um grupo de trabalho envolvendo segurança da informação, jurídico, RH, comunicação, área de riscos, para estudar a legislação, entender os seus impactos, e elaboramos um projeto de implantação que tinha originalmente, se não me engano, 28 iniciativas, né, distribuídas em vários segmentos. E nós começamos esse trabalho por volta de maio a junho de 2019, que o projeto efetivamente iniciou. Foi formada uma equipe específica e o trabalho começou. Esse projeto foi concluído no final do ano passado, em novembro. A gente entende que a gente implantou, preparou a Eletrobras e as empresas subsidiárias para a Eletrobras. Nós estaríamos hoje dentro dos limites possíveis, porque ainda a LGPD ainda carece de determinadas regulamentações, mas dentro de determinados limites possíveis, nós entendemos que nós estamos em conformidade com a LGPD. Claro que após um projeto de implantação, esse trabalho todo se torna um processo, né? Um processo com melhoria contínua, com evolução constante, e o nosso objetivo agora é transformar, criar um programa de governança em privacidade. Tal como muitas empresas têm seus programas de governança em compliance, né? Os programas de compliance ou programas de integridade, nós estamos montando um programa de governança em privacidade que, só para exemplificar, vai buscar adaptar determinados processos já existentes na empresa para funcionar também observando a LGPD. Então, um exemplo só, os programas as ações de avaliação de integridade de fornecedor, por exemplo, ou due diligence. Nós estamos trabalhando para que dentro desse roteiro, dentro desse contexto, sejam avaliadas também situações ou critérios ou requisitos relacionados à privacidade das pessoas físicas, que possam ser fornecedores, pessoas físicas, ou representantes de pessoas jurídicas que sejam fornecedores da empresa, por exemplo. Esse projeto ele foi estruturado em 4 pilares. Eu posso até, eu combinei com a Daniela, vou abrir até uma apresentação rápida aqui para exemplificar para vocês. Deixa eu só compartilhar a tela um minutinho. Não sei se vocês já estão vendo aí. Esse aqui era um modelo de relatório que nós fazíamos mensalmente para a diretoria. E, na verdade, era mensalmente para a nossa diretora específica de conformidade e trimestralmente para a diretoria. Esse aqui foi o reporte do primeiro trimestre de 2020, ou seja, o projeto ainda estava tinham bastante etapas, muitas etapas por serem concluídas. Mas só para vocês entenderem como é que o projeto estava estruturado, ele tinha esses 4 pilares, né? Um primeiro que seria o que a gente chama do core, né? do principal do projeto, que era
o mapeamento das informações, o mapeamento dos dados em seus diversos ambientes, sistemas, file server, enfim, onde estivesse. A avaliação e priorização desses dados para a gente ter um racional do que eu preciso trabalhar primeiro, o que gera o maior impacto, o que gera o maior risco. E, consequentemente, ajustes em determinados processos, né? Eu tenho um determinado processo que envolve tratamento de dados pessoais. Por exemplo, gestão do cadastro de RH. Eu tenho um processo ali de gestão de cadastro de RH com uma série de dados pessoais de todos os colaboradores da empresa. Os colaboradores da empresa, apesar de não serem clientes consumidores, também são titulares de dados e nós controlamos, nós somos controladores de seus dados. Então, nós precisamos avaliar quais são os dados que nós costumamos recolher, se faz sentido continuar a recolher esses dados, por exemplo, onde eles estão armazenados, quais são os controles de segurança em cima desses dados, se eu comuniquei já corretamente e devidamente a esses titulares sobre como que eu trato esses dados para atender, por exemplo, ao princípio da finalidade. Enfim, uma série de questões que a gente tem que observar e fazer ajustes nesse processo. Eu tenho isso em uma determinada base de dados que não tem controle de acesso, por exemplo. Bom, vamos providenciar uma ferramenta de controle de acesso para garantir ou para pelo menos reduzir o risco de um vazamento desses dados, né? São só exemplos, muitas outras coisas foram feitas, mas eu vou tentar trazer alguns exemplos a cada momento. O segundo pilar é focado justamente na parte de ajustes legais e normativos. Então, nós criamos uma política de tratamento de dados pessoais e privacidade, onde a gente estabelece princípios, onde a gente estabelece papéis e responsabilidades para cada área da empresa, o que cabe à TI, o que cabe ao jurídico, o que cabe à área de segurança da informação, ao RH, comunicação, enfim. E um regulamento, que é um instrumento normativo da Eletrobras, que desdobra da política e desce a um nível mais tático, a um nível de procedimentos. Então, ali a gente detalha um pouco melhor. No caso de um incidente de vazamento, como que a gente vai tratar isso, quem responde, onde é feito o registro, quem coleta evidências, quem comunica. Enfim, a gente desce a um nível de tratamento, de procedimentos, para definir alguns detalhes adicionais. Então, como eu vou fazer um registro de tratamento de dados, quais são as informações que eu preciso ter nesse registro de tratamento, qual o template padrão para esse registro, enfim, esse tipo de situação. A indicação formal de um encarregado, né, de proteção de dados, que é uma exigência da lei, também isso foi feito em cada uma das nossas empresas, e a definição de um modelo de contratos. A Eletrobras ela já possuía um modelo padrão de contratos, isso é muito comum nas empresas, né? E nós solicitamos ao nosso jurídico uma avaliação desse modelo e a inserção de algumas cláusulas contratuais, principalmente focadas na possível relação entre controlador e operador. Não sei se todos estão familiarizados com essa questão dos agentes de tratamento de dados, são o controlador e o operador. O controlador é aquele que é responsável pela tomada de decisão em relação ao tratamento de dados. Ou seja, é aquele responsável pela atividade que pode ou não envolver um dado pessoal. E o operador é, eventualmente, alguém que é contratado, terceirizado, para executar uma tarefa, em nome do controlador. Então, nesse contexto, nesse processo, é fundamental que nos contratos esteja absolutamente clara qual a responsabilidade do operador, como ele deve atuar, que ele tem que ter o seu próprio DPO, por exemplo, que ele tem que adotar medidas de proteção desses dados que envolve. Ou seja, eu tenho que dizer ao terceirizado, ao contratado, quais as responsabilidades e o que ele deve fazer. Claro que isso pode variar, contrato a contrato, dependendo do serviço que está sendo contratado. Mas, fundamentalmente, existem cláusulas básicas que possam servir a todos. Então, o nosso jurídico fez uma lista de cláusulas contratuais, nós acionamos a área de suprimentos e aquisições, o modelo de contrato sofreu esses ajustes e, a partir do momento que isso foi estabelecido, todo novo contrato passou já a conter um conjunto de cláusulas relacionadas à LGPD. E também foi feito um trabalho de priorização em relação aos contratos já vigentes para identificar aqueles que nós entendíamos que onde seria necessário fazer um aditivo para incluir essas cláusulas.
Alguns que estavam próximos de vencer, ou alguns que não envolviam tratamento de dados pessoais, a gente identificou que não havia necessidade desse esforço. Porém, outros sim, outros eram muito importante que se fosse feito um aditivo para que a gente não ficasse descoberto desse compartilhamento de responsabilidade. Porque operador e controlador eles respondem solidariamente em caso de algum incidente, em caso de algum descumprimento da legislação da LGPD. E caso o operador, no caso de um incidente, né, no caso de uma penalização, caso fique claro que o operador tinha orientações muito bem definidas, explícitas, e deliberadamente não as seguiu, ele se equipara ao controlador e passa a assumir uma maior responsabilidade sobre esses danos eventualmente causados aos titulares de dados. Então, é muito importante ter essa relação bem definida, justamente para um eventual litígio, né, em relação à responsabilidade sobre o incidente. E também, fazendo um paralelo, é interessante sua colocação, porque é conveniente a inclusão de cláusulas que estabeleçam ensejadoras de rescisão contratual ou mesmo de indenização por responsabilidade, né, para você entrar... Previsão de ação de regresso, por exemplo, enfim, uma série de possibilidades que são fundamentais. Exatamente. Perfeito. Então, exatamente. O jurídico tem essa incumbência muito importante, porque na ocorrência de vazamentos, na ocorrência de penalizações e, enfim, demandas jurídicas ou até penalizações administrativas, você pode entrar com uma ação de regresso contra a tua terceirizada, o teu contratante, porque eles infringiram uma disposição contratual. Então, eu acho que assim, às vezes a gente tem que fazer um highlight, né, sobre algumas questões que são de máxima atenção para a advocacia, né? Não, e a contribuição das áreas jurídicas das empresas são fundamentais. Nesse ponto é fundamental, porque a definição dessas cláusulas e a identificação das possibilidades de mecanismos que tem que constar nos contratos, né? Isso é jurídico puro. Então, foi uma contribuição muito importante da nossa área jurídica lá para identificando esses pontos. Olha, essa parte da legislação aqui prevê uma responsabilização civil aqui e ali, prevê uma punição aqui e ali. Então, o remédio para isso, né, o mecanismo contratual, a cláusula que eu preciso ter é essa aqui. Então, foi um trabalho muito importante para a gente se sentir seguro em termos de modelo padrão de contratos, né? Para todos os contratos que a gente for fazer a partir de agora, a gente está bastante mais seguro em relação ao tema da LGPD. Então, realmente, essa participação jurídica nesse ponto foi importantíssima. Hoje, até, eu digo que se nós fôssemos... isso foi feito, essa cláusula padrão foi feita acho que foi por volta de maio de 2019, junho de 2019. Talvez se nós fôssemos escrever hoje, com o nível de maturidade que a gente já tem e com a percepção de exemplos que estão ocorrendo no mercado, talvez a gente até escrevesse outras cláusulas. Então, a gente já tem discutido que, assim, lá para o meio desse ano, a gente provavelmente vai rediscutir para incluir novos pontos, porque a cada dia que passa, a gente vê situações e casos ocorrendo e, caramba, esse caso, se tivesse ocorrido aqui, eu acho que a nossa cláusula não cobria. É importante a gente observar isso também. E aí a gente provoca o jurídico e fala, olha, para esse ponto aqui, você acha que essa cláusula cobre ou vale a pena um ajuste, né? Então, é um trabalho de melhoria constante, de observação de cenário. A gente não, como eu falei, né, a gente tem um projeto de implantação, mas depois isso vira um processo que a gente tem que monitorar, acompanhar de maneira permanente. Bom, o terceiro pilar desse projeto é totalmente focado no atendimento aos direitos dos titulares, né? Existem alguns artigos dentro da LGPD que tratam dos direitos dos titulares, o que eles podem requerer, de que forma, a quem podem, qual o prazo de atendimento, enfim, tem uma série de requisitos ali. Então, nós tivemos um trabalho inicial que foi bastante interessante, porque todos os eventos, palestras, todos não, mas vou dizer a grande maioria,
palestras, eventos, cursos que a gente corria atrás, né, nesse trabalho de se capacitar para o tema, eram muito focados no perfil do titular cliente-consumidor. E é justamente o perfil que a Eletrobras não possui. Então, a gente começou a correr atrás e a gente teve um pouco de dificuldade no início de como é que eu vou tratar isso, como é que eu vou me relacionar com esse perfil do titular, né? E nós nos inspiramos na GDPR, que fala sobre categorias de titulares de dados, algo que não está presente na LGPD. E o que seriam essas categorias? Né? É justamente essa separação entre o titular que é um consumidor, o titular que é um empregado da empresa, o titular que é um fornecedor, pessoa física, um titular que é um acionista da empresa ou um diretor da empresa. Enfim, tem diversas possibilidades. Então, nós criamos uma lista, acho que são 8 ou 9 no momento, categorias diferentes de titulares de dados, e para cada uma dessas categorias, a gente tem mais ou menos um processo definido. Então, por exemplo, em relação aos colaboradores da empresa, não faz sentido eu ter um esforço de preparar o site da empresa para receber demandas desse perfil. É mais interessante utilizar a intranet da empresa, onde todos os colaboradores estão, para criar um canal de comunicação, um canal de interação ali para isso. Da mesma forma, na hora que eu preciso comunicar a ele quais as formas pelas quais eu realizo o tratamento de dados, não faz sentido eu colocar isso na internet. Né? Eu posso colocar no portal de relação com o empregado, que já existe, onde ele acessa, onde ele entra para acessar, inclusive, seus dados pessoais, seu contra-cheque, etc. Eu coloco ali dentro já uma declaração de privacidade específica para essa categoria. Então, foi feito todo um trabalho de estudar quais seriam os perfis de titulares, que tipo de relatório eu posso montar para cada um deles, onde eu disponibilizo, que canal eu utilizo para atendê-los. Né? Eu não vou me aguentar, vou ter que fazer uma intervenção. Claro, à vontade. Hoje mesmo, você me lembrou de uma situação que eu tive hoje em relação a um cliente, em relação à política de privacidade, que não abrangia todos os titulares naquele momento. Muito comum isso. Exatamente. E aí, principalmente quando você não identifica qual é o seu perfil, né? Se você é B2B, B2C, quem são os titulares dos dados, né? Você tem que abranger essa totalidade dos titulares para ficar bem amarradinho, né? Então, isso que você colocou veio muito a calhar em relação ao que que estava muito fresco, né? Que eu vi hoje, porque às vezes muitas empresas fazem um copia e cola, usa alguma coisa, mas se você não tiver uma análise adequada em relação ao teu negócio, em relação aos teus titulares de dados, de repente você vai estar deixando de cobrir algum aspecto importante. Certamente, assim, é muito comum que as empresas de comércio eletrônico, as empresas que realizam o relacionamento com seus clientes via website, eles, obviamente, têm uma preocupação maior e têm um foco maior no tratamento dos dados desse perfil de titular, dos seus clientes. Os sites, muito provavelmente, têm ali um ambiente logado, onde o cliente faz um cadastro, e aí você tem uma certa mistura, uma certa confusão entre o que seria uma política de privacidade do site e o que seria política de privacidade da empresa. E aí, inclusive, para tentar não confundir um pouco esse cenário, nas empresas Eletrobras, nós decidimos que nós chamaríamos o que o mercado chama de políticas de privacidade, de declarações de privacidade. E não só uma. A gente tem declarações de privacidade específicas para cada um dessas categorias de titular. Isso também a gente se inspirou em algumas experiências da Europa, que tratam do Privacy Statement, e aí daí a gente tirou a declaração de privacidade, e nós deixamos a política de privacidade para a política do site, para quem está ali navegando, para quem está ali, assim, é um perfil de titular que é o navegador do site, que muito provavelmente eu nem sei quem é, porque nós, como não realizamos vendas pelo site, nós não temos um ambiente logado. Mas eu necessariamente lido com cookies desses titulares, por exemplo. Então, eu tenho que ter uma funcionalidade ali
em que ele escolhe quais os cookies ele autoriza a recolher ou não, enfim, toda essa parte. E aí, focando nisso, na elaboração de uma seção do site dedicada ao tema dos direitos dos titulares, nós temos hoje, a gente começou a utilizar, tem 15 dias, um sistema que a gente adquiriu, que a gente vai aperfeiçoar isso. Mas, por hora, enquanto a gente não tinha sistema, nós tínhamos ali uma declaração de privacidade para o site, especificamente, e ali as informações, né? O nome e contato do DPO, um e-mail para os clientes, para os titulares entrarem em contato, no caso de interesse em requerer seus direitos, etc. e tal. A partir do momento que a gente está com essa ferramenta, que a gente ainda está ajustando para botar no ar, a gente vai ter um portal com muito mais funcionalidades, inclusive a possibilidade de abertura de um ticket online, a possibilidade do titular gerar um cadastro ali para acompanhar uma solicitação dele, enfim. Vai ser algo aprimorado e que vai permitir uma agilidade maior na resposta. Mas, de qualquer maneira, hoje nós disponibilizamos um canal, ou seja, a gente não está privando o titular do direito de requerer seus direitos, né? A gente só vai aprimorar isso com uma ferramenta, talvez com um controle um pouco maior, inclusive para emissão de relatórios, né? E, para fechar esse pilar, a parte de tratamento de incidentes de violação de privacidade. Nós tínhamos um regulamento já para tratamento de incidentes de segurança da informação, de uma maneira geral, e o que nós fizemos foi adaptar esse regulamento, incluindo uma categoria de incidentes relacionado a incidentes de violação de privacidade, e adotamos dentro desse regulamento o rito, né, a rotina que tem que ser feita, principalmente considerando o que já consta na própria LGPD como obrigatório para isso. Vou dar um alô aqui só para o Darcy, que eu vi que ele entrou aqui no chat e deu boa noite para todo mundo. O Darcy é um parceirão, a gente participou de uma live junto e tem um grande prazer de ver ele aqui. Ele já deu alguns treinamentos específicos para a gente, lá na Eletrobras, inclusive. É sempre bom revê-lo, Darcy. Boa tarde para você. E o quarto pilar da parte que é fundamental no projeto. Hoje, se eu reiniciasse o projeto, eu teria reiniciado o projeto por essa parte. Porque é inegável que os treinamentos que a gente tem dado para os colaboradores da Eletrobras têm ajudado muito na preparação de cada uma das nossas áreas para esse olhar sobre a LGPD e privacidade. Então, hoje, a partir do treinamento, a gente fez um treinamento para 100% dos empregados. Era um treinamento obrigatório, a gente validou isso junto à diretoria, um treinamento EAD, que a gente chamou de conformidade com a LGPD e ética no tratamento de dados pessoais. E hoje os empregados, os colaboradores, qualquer atividade um pouco diferente ou que existe uma percepção de que tem dados pessoais envolvidos, eles já procuram a gente, eles já procuram o DPO e falam, olha, tem uma atividade aqui que eu não reportei na época do inventário, mas eu acho que a gente precisa ajustar para a LGPD. Eu faço isso, aquilo, mando um relatório disso para sei lá quem e tal, eu posso fazer isso, eu tenho que fazer alguma adaptação. Então, a parte de treinamento foi fundamental para que a gente tivesse esse olhar treinado dos colaboradores da empresa para identificar tratamentos de dados que precisam de acompanhamento e ajuste. Mas a gente estruturou essa parte de aprendizado e sensibilização inicialmente num curso de formação de DPO. A gente contratou um curso bastante denso e formou 2 pessoas em cada uma das empresas para justamente assumir essa função de DPO. Nós realizamos, eu rodei todas as empresas antes da pandemia, né, que a gente podia ainda viajar com tranquilidade, sem muitas preocupações. Eu fui a todas as nossas subsidiárias fazer palestras sobre privacidade, sobre a LGPD, o que era, o projeto que a gente estava abrindo, iniciando, etc. Principalmente, e a gente sempre direcionava isso para a alta administração da empresa. Assim, era aberta a todos os funcionários, mas prioritariamente para a alta administração da empresa, porque ela é fundamental para o patrocínio em diversas iniciativas desse projeto. Então, a gente aproveitava uma presença física, né, uma atuação presencial junto às empresas para convidar a diretoria, convidar a média gestão da área de RH, do jurídico, etc., para trazer essas pessoas como parceiros do projeto, né?
e fizemos os workshops nas diversas áreas da empresa. Na Eletrobras, hoje a gente tem algo, só na holding no Rio de Janeiro, a gente tem algo como 600 funcionários, vou dizer assim. Só na holding nós fizemos workshops de preenchimento de inventário de dados com cerca de 100 pessoas, ou seja, 1/6 da empresa foi treinada em preenchimento efetivo de inventário de dados para que a gente fizesse esse mapeamento com uma qualidade bacana, né? Com uma qualidade... Porque a gente se surpreendeu. Quando a gente começou a fazer o inventário, a gente não imaginava a quantidade de tratamentos de dados que a gente ia identificar. A gente se surpreendeu com a quantidade de dados pessoais presentes em todas as áreas da empresa. Diversas atividades, diversos processos, né? Nós estruturamos esse inventário por o que a gente chama de arquitetura de processos da empresa, né? Nossa cadeia de valor. Nós temos nossa cadeia de valor que estrutura os macroprocessos da empresa, os processos e as atividades. Então, nós tomamos por base isso. Nós nos reunimos com determinadas áreas da empresa, fazíamos uma conversa com essa área da empresa para identificar quais as atividades ela realiza e em que contexto de processos essas atividades se inseriam, e a partir daí eles identificavam o macroprocesso, o processo, a atividade, quais as atividades dentro desse processo que envolviam de uma forma direta ou indireta dados pessoais, e a partir dessa identificação, desse recorte, nós começávamos a mapear detalhes desse tratamento, né? Quais são os dados que são recolhidos, qual a hipótese legal que a gente vai utilizar, baseado no artigo 7º, eu estou atendendo aos princípios todos ou não, quais são os riscos que eu gero para o titular, onde eu armazeno esses dados, enfim, todo um raio-x do tratamento que é fundamental para o registro do tratamento de dados. Claro que, falando assim, parece que é simples. Não é simples. A gente conversa com a área de negócios e tem muita dificuldade. Primeiro existe uma tentação por parte da área de negócio de achar que, não, isso não é comigo. Isso é com a área de TI, isso é com a área do jurídico. E, assim, depois de uma certa conversa, a gente chega a uma conclusão, chega a uma pactuação de que, sim, ele é responsável por aquilo, porque aquela atividade pela qual ele é responsável é a que trata dados e, consequentemente, é a que gera riscos para o titular. Né? A LGPD, eu costumo dizer que é muito isso. A gente tem, fundamentalmente, entender que toda atividade que a gente realiza, todo negócio que a gente fecha, todo o nosso modelo de negócios, ele gera os mais diversos impactos. Ele gera impactos socioeconômicos, ele gera impactos ao meio ambiente, ele gera impactos à privacidade das pessoas, dos indivíduos. Então, nós temos, a partir da LGPD, que é um marco legal em relação a esse tema da privacidade, que continuar a fazer as nossas atividades. A LGPD não veio para proibir a gente de trabalhar, de realizar nossos negócios, mas nós passamos a ser responsáveis pelos impactos derivados da nossa atividade. Então, nós temos que ter atenção com relação a isso, nós temos que cuidar disso. Se a minha atividade gera um impacto para a privacidade de um titular, né, de um indivíduo, eu tenho que cuidar para que eu tenha condições de evidenciar que eu estou fazendo de tudo o possível, tudo que está ao meu alcance, para continuar realizando aquela atividade de uma forma que gere o menor impacto possível na privacidade daquele titular. Então, esse, para mim, é o grande entendimento da LGPD. Assim, eu tenho que continuar a fazer o que eu estou fazendo, mas eu tenho uma enorme responsabilidade pelos riscos que eu gero para os terceiros, para os indivíduos. Eu tenho que cuidar desses riscos, eu tenho que reduzir esses riscos, né? E eu tenho que evidenciar isso. Então, nós fizemos esse trabalho todo desse workshop, e esse treinamento que foi para todos os empregados, por uma questão até de timing, elaboração, a gente contratou uma empresa especializada em treinamento à distância, em preparação de conteúdo, né? Ele acabou chegando muito perto do final do projeto. E isso está fazendo agora com que muitas áreas estejam voltando a procurar a gente para apontar, olha, eu tinha um tratamento aqui que eu não tinha percebido e agora eu percebo e eu preciso cuidar disso, né? E foi um treinamento muito bacana, assim, foi uma websérie, uma empresa que faz um trabalho que eles chamam de Learning Flix, né? São 5 episódios em que tem alguns atores apresentando alguns temas, falando, mistura com podcast, mistura com animação. Então foi muito bacana, assim, é um treinamento que você faz em 1h30, mais ou menos, se você pegar direto, né, maratonar a websérie, e permitiu aos empregados uma compreensão muito bacana da LGPD. Foi
muito útil. Então, assim, esse foi a estruturação do projeto. Depois, assim, eu faço, no reporte eu faço um detalhamento, né? Aí falo dos modelos de contrato, como é que estava a situação, quais eram os pontos de atenção, aquilo que estava previsto, mas ainda não tinha sido concluído, etc. E no final eu apresentava para a diretoria, né, para a diretora, o percentual de execução de cada etapa, né? Então nós tínhamos 15 atividades que eram de responsabilidade da holding, né, aqui do Rio de Janeiro, e que ao resolver essas atividades eu já resolvo para todas as subsidiárias juntas. Um exemplo, a contratação dos treinamentos era centralizada aqui, então a partir do momento que eu contrato um treinamento, eu contrato já para todas. Ou a elaboração de um regulamento específico, também eu fazendo aqui, o regulamento já vale para todos. E eu tinha aquelas atividades que eram de obrigação de execução, né, responsabilidade de execução em cada uma das empresas, que eram outras 10. E aí a gente incluía nesse reporte o que já tinha começado, o que estava em andamento, o que já tinha terminado, enfim. Isso é muito importante para a diretoria se sentir confortável sobre como que o projeto está em andamento. Né? Assim, vocês devem passar por isso também, de receber muitas propagandas, muitos e-mails de fornecedores, de vendedores de sistema, né? de treinamentos, alertando, olha, na época, né? A LGPD vai entrar em vigor, você tem que se preparar e tal. Isso pode gerar uma certa ansiedade, uma certa angústia no alta gestão. Caramba, como é que a gente está nisso? Eu vou tomar multa de 50 milhões, né? Assim, as estratégias de marketing e comunicação, obviamente, vão puxar pelo senso de urgência, né? E aí, a partir do momento que os nossos diretores, conselheiros, etc., recebiam essas abordagens, eles ficavam mais tranquilos a partir do momento que eles já tinham um reporte do que estava acontecendo na empresa. Num primeiro momento, eles começavam a cobrar, né? Olha, o que a gente está fazendo? Como é que a gente está? E a partir de determinado ponto, eles já tendo esses reportes sistemáticos sendo feitos, eles ficavam mais tranquilos em relação a isso. Enfim, aí aqui era uma situação na época que isso obviamente já foi superado, mas que vocês devem lembrar que esse processo da data de entrada em vigência da LGPD foi uma grande novela, né? Havia uma data, depois entrou uma medida provisória, depois a medida provisória caducou. Enfim, tinha uma série de iniciativas legislativas concorrentes ali, causando diversos cenários possíveis, né? E acabou que entrou em vigor em setembro de 2020. Mas, enfim, esse era o projeto, né, que eu queria conversar com vocês. Eu acho que eu falei bastante já, assim. Eu queria abrir agora aí para ver se vocês têm comentários, perguntas, enfim. Fiquem à vontade. Pessoal, podem escrever ou se quiser abrir a tela também, então serão todos bem-vindos, tá? Bom, Daniel, com enfoque, então, em compliance, eu entendi, então, que a tua área, ela pertence, né, à diretoria de compliance, né? Ela é desvinculada né, a tua função é desvinculada de TI, né? Ela está específica, né, como DPO e gestão de riscos, né? E como é que é a interação de vocês? Então, assim, as iniciativas para LGPD são desvinculadas das iniciativas de compliance, é isso? Exato. Como é que funciona, né? Inclusive, essa parte de gestão de riscos é interessante, um comentário, porque sempre que a gente trata riscos na empresa, a gente foca nos riscos para os objetivos estratégicos da empresa, né? Os riscos para o negócio. Então, eu analiso ali qual a minha tolerância ao risco, né? Qual é a minha resiliência, qual o tamanho do risco que eu consigo absorver caso ele se concretize, né, num incidente. Eu avalio ali meu apetite a riscos, os fatores de risco, isso é tudo para a empresa. E quando a gente fala de LGPD, existe um risco para a empresa, um risco regulatório, um risco de uma multa, uma punição, ok? Mas, fundamentalmente, quando eu falo de riscos na LGPD, eu estou tratando não de riscos da empresa, mas os riscos que eu causo para o titular. Então, isso foi uma conversa, um debate que a gente teve com a nossa área de risco durante um certo tempo, para a gente nivelar esse entendimento. Porque toda vez e eu demorei a perceber um pouco esse conflito. Toda vez que eu falava em riscos, eu recebia uma abordagem da área de riscos
e da área de segurança da informação, onde eu atuo, né, muito preocupado com a questão dos riscos para a empresa. Qual o risco de eu tomar uma multa, por exemplo, da NPD? Né? E eu falei, gente, isso é um risco regulatório que a gente vai tratar dentro de um fator de risco regulatório com diversos outros riscos, com diversos outros regulamentos, né, outras leis, mas o meu foco dentro do projeto aqui é outro. Eu preciso ter a capacidade de medir qual risco eu gero para o titular. Então, é importante essa percepção, porque se você não abre essa discussão, vai gerar ruído. Você vai estar falando de uma coisa e talvez outra área esteja falando de outra. Mas como é que funciona isso lá na Eletrobras, né, em relação... Nós temos uma diretoria de conformidade que tem área de risco, que todas as áreas dentro dessa diretoria basicamente são orientadas a risco. Então, nós temos uma área de gestão de riscos, temos uma área de controles internos, que na verdade são controles estabelecidos para mitigar os riscos. Nós temos uma área de integridade, que poderia ser chamada, por exemplo, de área de compliance, né, porque é focada no controle de riscos de fraude, corrupção, integridade. E nós temos a área de segurança da informação, que é focada em gestão de riscos de segurança da informação. Nós temos uma relação da LPD, como eu comentei, em relação ao risco regulatório. Então, todo o projeto foi orientado para identificar e tratar os gaps que a gente identificava. Olha, hoje a empresa não... Por exemplo, a empresa não tinha um DPO nomeado. Pô, isso aqui é um gap. Quando a LGPD entra em vigor, a gente tem que ter isso aqui. A gente não tinha um canal disponível no site para solicitação de titular. Isso era um outro gap, a gente correu atrás de resolver. Então, o olhar para o projeto foi estruturar ações para eliminar os gaps em relação ao risco regulatório da LGPD. Então, esse pedaço do risco foi tratado dessa forma. Por outro lado, a partir da identificação e do mapeamento dos tratamentos de dados, nós passamos a cuidar dos riscos que potencialmente a gente gera ao titular. Então, esse determinado tratamento, a gente criou uma lista pré-definida de uns 12 riscos possíveis. Obviamente que não se pretende esgotar ali os riscos todos, mas a gente estabeleceu ali algumas pré-definições para facilitar as áreas de negócio, né? Então, riscos de perda de dados, riscos de roubo de dados, riscos de manutenção dos dados além do prazo necessário, riscos a direitos fundamentais do titular. Enfim, a gente criou uma série de riscos possíveis, e aí a gente mede impacto e probabilidade para cada um desses riscos. Qual a probabilidade de haver vazamento desses dados, roubo ou perda desses dados? A área de negócio vai fazer uma avaliação identificando que não, a gente tem um sistema robusto, tem controle de acesso, tem um ambiente controlado com rastreabilidade, etc. Então, a probabilidade é muito pequena. Mas se esse risco se materializar, qual o impacto que ele gera para o titular? Bom, esse cadastro aqui que a gente tem dados de saúde, por exemplo, do titular. Bom, então o impacto, caso vaze, é grande. Aí a gente faz o cruzamento dessas informações, né, de probabilidade versus impacto, plota isso no mapa de calor e chega a um nível de exposição ao risco. Se esse nível de exposição ao risco for alto ou muito alto, a gente elabora um DPIA, né, um relatório de impacto, para aquele tratamento. E aí eu aproveito para fazer um outro comentário rápido, né? Muito se fala sobre relatório de impacto, também, na minha percepção, confundindo um pouco como se faz com as políticas de privacidade. Então, como o principal negócio, o principal tratamento de dados de determinadas empresas, fundamentalmente as empresas de comércio eletrônico, né, que têm ambientes logados, é o tratamento de dados dos seus clientes. Quando se fala em DPIA, né, em relatório de impacto, se fala de um relatório de impacto para a empresa. Mas, na verdade, quando você entra em detalhes da LGPD, você percebe que o que se espera é que o relatório de impacto seja para determinado tratamento. E você pode ter diversos relatórios de impacto. Seria ilusório imaginar que você vai fazer um relatório de impacto para todos os tratamentos da empresa, porque são níveis diferentes de impacto, são níveis diferentes de risco, são níveis de profundidade em relação aos dados diferentes, os conjuntos de dados são diferentes. Então, é tudo diferente. Se você não fizer um relatório de impacto específico em determinado tratamento, você corre o risco de ter um relatório de impacto muito genérico, justamente para tentar absorver todos os tratamentos da empresa.
O risco que você gera a um colaborador é diferente do risco que você gera a um cliente ou um fornecedor. As atividades são diversas, né? Então, a gente adotou essa metodologia em relação a riscos. Quando o nível de exposição ao risco ultrapassa determinado ponto, a gente obrigatoriamente tem que elaborar um DPIA. Mas não só o nível de risco. Como na legislação está estabelecido que a ANPD pode solicitar relatórios de impacto quando o tratamento é baseado no legítimo interesse ou quando o tratamento envolve dados pessoais sensíveis, são os outros gatilhos que a gente tem que disparam a elaboração do DPIA. Eu estou tratando dados sensíveis, independente do nível de risco, vou fazer um DPIA. Eu estou tratando com base no legítimo interesse, que a gente sempre recomenda para não ser utilizado, em último caso apenas, né? Aí eu vou fazer também um DPIA para ele. Só um detalhe que eu esqueci de comentar, que agora eu me lembrei. Quando a gente lida com LGPD também, a gente ouve muita gente falando de consentimento. E eu percebo, né, a minha sensação pessoal é que há uma confusão muito grande entre o conceito da autodeterminação informativa, né, do princípio da autodeterminação informativa, com o consentimento. O consentimento, ele não tem esse protagonismo todo que muita gente fala. O princípio da autodeterminação informativa, sim. Ele coloca o titular no centro da decisão sobre o tratamento dos seus dados. Perfeito. Porém, o consentimento, e eu recomendo isso o tempo todo dentro das nossas empresas, ele deve ser usado somente em último caso, assim como o legítimo interesse. Porque nós temos 10 hipóteses legais para o tratamento de dados, não só o consentimento. E o consentimento ele tem diversas fragilidades e inconvenientes. Então, por exemplo, eu já vi colegas comentando sobre utilização do consentimento junto aos colaboradores da empresa. Eu não recomendo fortemente isso, porque as relações trabalhistas elas preveem um ambiente assimétrico na relação de poder entre empregador e empregado. Se isso é verdade, né, o conceito de consentimento livre já nasce comprometido se você for utilizá-lo em tratamento de dados que envolvam empregador e empregado, essa relação trabalhista. Porque sempre vai se poder alegar que aquele consentimento teve algum tipo de coação, algum tipo de pressão, ou algum tipo de receio de uma punição ou perda de emprego, por exemplo. Então, a liberdade desse consentimento já pode de cara ser questionado, né? Outro inconveniente do consentimento é que você fica dependente, né, como a lei diz, e tem que ser assim mesmo, do direito do titular de cancelar aquele consentimento. Então, se você estrutura um processo de negócio seu baseado no consentimento e o titular resolve revogar esse consentimento, você não consegue mais fazer aquela atividade. Então, é muito importante você estudar bem aquela atividade, estudar bem quais são as hipóteses legais de tratamento, para verificar se efetivamente não tem uma hipótese de tratamento ali que já preveja esse tratamento. Então, os mais comuns, né? Obrigação legal e regulatória, execução de contratos, exercício regular de direitos, são os mais comuns que a gente pode encontrar. E muitas das vezes se utiliza o consentimento para tratamentos que poderiam ter outro embasamento legal. Então, era só esse comentário que eu queria fazer sobre o consentimento, que eu tinha esquecido de comentar ao longo da minha fala. Daniela, tem algumas perguntas no chat aqui. Não sei se a gente vê direto. Na verdade, é uma pergunta aqui do Darcy. Os outros são comentários, né? Isso. Como você avalia os direcionamentos? Você fica à vontade. Não, pode. Vai em frente, segue. Beleza. Como você avalia os direcionamentos do template inicial sobre notificação de incidentes de segurança criada para a NPD? Assunto super atual, super recente. Foi feita uma abertura, né, de consulta e contribuições agora sobre isso. Eu acho que é uma tentativa de começar a regulamentar, que é a função da NPD. Eu esperava, particularmente, que a NPD, ao ter sua equipe nomeada, sua diretoria nomeada, fosse startar diversos processos em paralelo, mas eles soltaram um cronograma, né, estabelecendo as prioridades. Essa questão do tratamento de incidentes, eu acho que vai ter muita recomendação ainda sobre ela. Tá? Eu acho que está muito aquém do que a gente precisa para cá.
Um comentário que eu queria fazer sobre isso é assim, eu vejo alguns colegas comentando, olha, está tendo muito incidente, muito vazamento. De fato, estão tendo muitos incidentes e vazamentos. Mas eu acredito que eles sempre existiram. Né? É que a gente não tinha olhar sobre isso. Né? A gente não tinha essa atenção para esse tema. E isso não tinha mídia, não tinha divulgação. De fato, os vazamentos são muito ruins. Se a gente hoje procura na internet, não precisa ser nem na Dark Web, nem na Deep Web, a gente encontra muitos dados pessoais de muita gente. Então, assim, de fato, a gente precisa ter uma estrutura um pouco mais detalhada. Concordo também com relação aos 2 dias úteis. Essa questão dos dias úteis para reportes de incidentes é muito problemática. Por quê? Principalmente se a gente considerar a participação dos operadores. Imagine que eu tenha um serviço terceirizado, por exemplo, de folha de pagamento. E aí ocorreu um incidente ali junto a um operador meu, junto ao contratado. Para eu conseguir responder em 2 dias, eu vou ter que estabelecer, talvez, no meu contrato com ele, que ele tem que me reportar em 1 dia. E isso, eu acredito que seja bastante inviável. Tá? Eu acho que a gente está querendo criar uma regra muito boa, muito forte, muito exigente, que vai ser difícil de cumprir. E aí deixa de fazer sentido. Porque se existe uma regra que ninguém vai conseguir atender, é inviável, assim, não vai funcionar. Então, como eu falei, né, eu acho que a proposta que a NBD trouxe ainda está um pouco crua e vai ter muita sugestão sobre todos esses cenários baseados na experiência que as empresas, os GPOs já estão tendo. Né? Então, uma coisa é olhar para a lei de maneira conceitual e propor ali algumas medidas. Não, tem que ser rápido, tem que ser assim, tem que ser assado. Beleza. Outra coisa é trazer isso para a realidade, trazer para a prática. E hoje eu acho que a gente já tem uma certa maturidade, com alguns meses aí de LGPD em vigor, que vão viabilizar contribuições muito importantes para esse e para próximas consultas públicas que certamente virão sobre os diversos temas. Né? Tem uma outra pergunta aqui da Marcela. Qual foi a maior dificuldade que enfrentaram no processo? Olha, eu acho que o principal desafio foi justamente o mapeamento dos dados e o registro de tratamento de dados, porque é a tarefa que é o coração do projeto e você depende muito das áreas de negócio para fazer isso, porque você não conhece em detalhes as atividades de todas as áreas da empresa e você precisa contar muito com a colaboração das áreas para ir preenchendo esses registros e compreendendo, entendendo quais são os riscos que são gerados. E aí isso demanda uma interação muito, muito forte com as áreas. Né? E nem sempre as áreas têm a disponibilidade que você gostaria que ela tivesse para te atender, para te ouvir, para compreender o que é o processo de mapeamento. Né? Eu acho que talvez essa tenha sido a maior dificuldade, sim. Parece que é um consenso entre as empresas, porque quando você se depara com esse universo de informações e de dados, é muita coisa, né? E temos também, deixa eu ver aqui se entra mais uma pergunta, a questão 2 dias absolutamente inviável, vamos aguardar os próximos passos, né? No papel, o papel aceita tudo, né? Exatamente. O papel aceita tudo. Tá certo. Se tiver mais alguma questão, senão a gente vai encerrando por aqui. Daniel, foi um bate-papo muito bom, muito gostoso, bastante prático, como eu disse, você é muito didático. Eu acredito que trouxe assim bastante conhecimento para aqueles que gostariam de entender um pouco mais como funcionou o processo de adequação numa empresa, né? De uma maneira mais administrativa, né? E assim, foi realmente, não tenho palavras para te agradecer, né? O Carioca está aqui prestigiando a nossa comissão aqui do interior de São Paulo. Muito bom.
E até uma próxima, se você puder depois compartilhar algum material, algum... Eu te passo esse material, esse modelo de reporte que a gente fazia, né? Que eu acho que tem uma estrutura de projeto bem bacana. Eu passo para você poder compartilhar com o pessoal da comissão. E deixa eu fazer uma última pergunta já agora. Por favor. Falando disso. Quantos relatórios você tem? Relatórios que você fala o quê? De projeto ou relatório de impacto? De impacto. De impacto. Hoje a gente tem 2 feitos apenas, que são justamente sobre tratamento de dados. Curiosidade, né? A gente, em meio ao projeto, a gente também teve a pandemia. E a pandemia nos trouxe para a maioria das nossas empresas, ou para a maioria dos colaboradores, o home office, o trabalho em casa. E também uma preocupação da empresa em monitorar a saúde dos empregados. Então, tem dois sistemas que a empresa disponibilizou para os empregados que startaram de cara que a gente precisava fazer um relatório de impacto. Um deles é uma ferramenta de check-in diário de saúde, onde a pessoa coloca ali se está sentindo algum sintoma ou não. Isso vai para a área médica ela monitora isso, e em caso de sintomas recorrentes, ela dá orientação para o empregado de procurar um médico, enfim, alguma medida relacionada à doença. E, obviamente, que ali você tem dados médicos de saúde, né, dados sensíveis, dados pessoais sensíveis, e isso é gerenciado por um terceiro, por uma empresa que faz esse sistema. Então, a gente teve um trabalho muito grande de solicitar uma série de informações para a empresa, solicitar uma série de adequações que a empresa fizesse na sua própria política de privacidade, na possibilidade do empregado entrar lá depois e apagar os seus próprios dados, enfim, uma série de medidas para isso. E um outro que foi bastante curioso era assim, nós tínhamos a previsão de retornar ao trabalho e a empresa também adquiriu um outro sistema, um sistema que fazia a identificação do empregado por leitura biométrica do rosto, ao mesmo tempo que media a temperatura para avaliar um risco de infecção pela Covid. Ou seja, você estava relacionando a identificação inequívoca de alguém com um dado de saúde. Então, mais uma vez, era uma exposição de dado pessoal sensível. E o que nós insistimos, né, com a empresa, né, com a área de saúde da empresa? Por que a gente está fazendo isso na mesma atividade? Por que eu não tenho a identificação biométrica e eu tenho um monitoramento da temperatura de maneira segregada? Por que eu preciso gerar esse risco adicional ao empregado? E aí, depois de muita discussão, foi feita a seguinte situação. A câmera que mede temperatura não identifica o empregado. Ela vai anonimamente despertar ali, né, apontar uma cor, caso a temperatura esteja acima de um determinado parâmetro. E aí, um enfermeiro ou um médico esteja ali, vai retirar a pessoa da fila para dar as orientações cabíveis. Passado dali, ele vai para uma ferramenta que seria o equivalente à catraca de entrada no prédio, né, um crachá, que aí sim faz a leitura biométrica e o libera para a entrada. E por que leitura biométrica? Justamente para evitar que ele use o crachá, que ele manipule um objeto, que possa servir de contágio, né, que possa servir de vetor de transmissão da doença. Então, a partir de uma intervenção nossa e colocação, sempre nessa perspectiva de eu sei que eu preciso fazer isso, eu sei que eu preciso prezar pela saúde coletiva ali do ambiente, eu sei que eu preciso adotar medidas que reduzam a transmissibilidade da doença, mas eu posso fazer isso de uma maneira que exponha menos o titular ao risco. Sempre é essa perspectiva. Então, a gente fez essa segregação, ou seja, eu não identifico mais o indivíduo que está com febre ou não. Então, aquele dado de saúde é anônimo, não é mais dado pessoal, não preciso me preocupar com ele. E eu fiz só o DPIA em relação à identificação da pessoa por biometria, né? E vida que segue. Muito bom. É isso aí. Muito legal. Então, gente, não entrou mais nenhuma pergunta aqui. Eu vou encerrando, então, o nosso encontro, agradecendo a presença de todos da OAB Campinas pelo suporte. E no próximo encontro, a gente vai trazer mais um palestrante ilustre para contribuir aí com o nosso estudo, o nosso progresso, o nosso conhecimento em relação a compliance e temas relacionados. Eu agradeço muitíssimo, Daniela, ao convite. Foi um prazer enorme participar. Eu espero que eu tenha atendido as expectativas e fico à disposição para encaminhar algum material, alguma conversa, alguma dúvida que possa surgir a posteriori.
estou à disposição. Muito obrigado. Obrigada a todos, então. Boa noite. Vou encerrar.